para colocar os seus Iron Defenses, para conseguir aumentar de forma incremental sua resistência e o dano que causa no Body Press. A gente viu que ele segurou bem essa condição de vitória. Então, um dos grandes desafios vai ser pro Agathe como pressionar esse Como a não jogar tão solto e, ao mesmo tempo, do lado do Paul Ruiz, é como posicionar estrategicamente o meu Como para conseguir esses Iron Defenses estratégicos que acabaram assegurando para ele muitas vitórias, Fumes. Sim, acho que alguns Pokémon importantes por parte do Agathe para lidar com o Como seriam o Tornados, ou a Fluttermane. A Fluttermane tem golpes tipo Fada, o Tornados tem golpes tipo Voador. Consegue pressionar o Como. E vamos ver se tendo esses dois Pokémon no time do Agathe, o Paul vai escolher levar o Como e seguir esse plano que a gente viu dar tão certo na Spring. Parece que ele não tá levando o Como de abertura. Pode estar atrás, mas ele começa com uma abertura de Fluttermane e Ogerpon. Uma mudança bastante significativa nos jogos anteriores, em que ele abre diretamente com Como essa Ogerpon que para, né, completamente os golpes tipo água do Urshifu do Agathe, né, ele que está com o Urshifu Rapid Strike Choice Scarf. E a gente vê ali a primeira troca, sai a Fluttermane do lado do Paul Ruiz, entra Amoonguss, um belo Amoonguss Shine ali brilhando na partida, e sai também Ogerpon, dois reposicionamentos diretos ali, trocas importantes do Paul Ruiz entrando o Landorus. Então a gente já sabe que esse Como não está na partida. Vem o U-turn do Urshifu de Agathe, ele volta para a Pokébola do seu treinador, e aí vamos ver o que é que Agathe vai colocar no lugar. Entra também seu próprio Landorus. Então a gente tem aquele Ultimate Standoff, né? Landorus contra Landorus, Amoonguss contra Amoonguss, sai um Sludge Bomb no slot do Landorus e consegue um envenenamento que parece pouca coisa, mas bastante relevante num jogo de posicionamento, Fumes. Com certeza, esse envenenamento é importante para Agathe, porque Landorus é um Pokémon que não acerta tanto o outro Landorus. O Amoonguss não é a maior ameaça ofensiva. Então, os dois estariam numa posição de talvez usar Substitute, se proteger atrás do boneco. A questão é que o Landorus do Agathe está com o HP inteiro, enquanto o Landorus do Paul Ruiz não só já tomou dano, mas tem um reloginho contando, tirando esse HP. Então, se ficar numa situação em que nenhum dos dois tá batendo no outro, o Paul Ruiz está numa desvantagem. E sai o Earth Power no slot do Amoonguss. O Amoonguss de Agathe vai ali comer as Berry, recuperar bastante vida. Sai o Substitute do lado de Agathe, coloca o boneco na frente e diz, olha, hoje não. E o Amoonguss vai no Sludge Bomb no slot do Amoonguss de Paul Ruiz e sai com Clear Smog. Ele não tem, né, notadamente o Amoonguss de Paul Ruiz, esse Sludge Bomb, Fumes. É um turno em que o Agathe consegue dar o Substitute. Agora o Landorus dele tá numa posição muito confortável para começar a atacar, enquanto o do Paul Ruiz está tomando dano devagarinho. E talvez seja uma posição mais complicada. Ele pode tentar, claro, atacar o Amoonguss de novo, mas o Amoonguss sabe disso e ele não tem uma forma boa de atacar o Landorus do Agathe. E o Amoonguss de Agathe se protege, prevendo justamente que ele possa ser alvo de golpes nesse turno. Sai o Sludge Bomb do Landorus no slot do Substitute, não é muito efetivo. O Substitute toma o dano e vai embora, mas notadamente o Landorus não toma esse dano e vai um Earth Power no slot do Amoonguss, quase o suficiente para levar o nocaute, mas aí vem o Spore no slot do Landorus para tentar equilibrar um pouco a partida, Fumes. Grande conhecimento do Paul de saber que o seu Sludge Bomb seria suficiente para tirar o Substitute do Landorus. Tirando o Substitute, o Landorus agora estava vulnerável a ataques de status, como o Spore do Amoonguss. Então, ele consegue, de certa forma, começar a virar o jogo. Claro, não fez tanto dano nesse turno, mas colocar o Landorus para dormir já é relevante. O Landorus do Agathe agora no próximo turno com certeza estará dormindo, ele tem um turno de sono garantido, e depois ainda pode não acordar, porque a quantidade de turnos de sono é aleatória entre 1 a 3 turnos de sono. E aí a Agathe também fica, talvez, numa posição um pouco complicada para fazer trocas nesse momento, né? Porque ele tem atrás
o Shift, que não é um Pokémon que quer sofrer tanto dano, mas Paul Ruiz retira o Amungus nesse turno, entende que ele fez seu papel, coloca a Ogerpon máscara de água, tenta-se o substituto, olha, vai de Earth Power no slot do Amungus nocauteado, sem muito efeito. E o outro Landorus segue dormindo. E toma o dano residual do veneno ali com seu reloginho, como falado, ele tá contando, Fumis. E aí? A gente viu um dano de Poison ao longo dos turnos, já fez bastante. O Landorus tá perto de ser nocauteado, acho que em 2 turnos de Poison ele seria nocauteado. E quando a gente entra o Urshifu com o item Choice Scarf, quer dizer que ele é o Pokémon mais rápido do campo. A questão é que a Ogerpon tem a habilidade Water Absorb, que dá imunidade a golpes de água. Então ela pode redirecionar os golpes de água com um golpe Follow Me, protegendo o Landorus. Ao mesmo tempo, o Urshifu tem um golpe U-Turn, do tipo Bug, que é super efetivo contra o Ogerpon, que além de água é do tipo Grass. E sai o Landorus de Agathe do campo, entra Incineroar, seu Pokémon. No final, ele intimida os 2 Pokémons do outro lado, um pouco relevante ali na Ogerpon, que vai bater do seu lado físico. E o turn do Urshifu com um belo dano, já que super efetivo. Ser um movimento tipo inseto contra os movimentos tipo grama. Volta o Urshifu para a Pokébola, vai o Landorus, talvez ali prevendo um Earth Power nesse slot, Fumes. Vem o Ivy Cudgel da Ogerpon em cima do Incineroar com um belo dano e um Earth Power exatamente naquele slot, Fumes. Bela troca. Sim, grande jogada do Agathe, e agora o Landorus está numa posição em que ele pode tomar um Fake Out, que impossibilitaria de atacar, e mesmo que ele se proteja, ele seria nocauteado pelo dano do Poison ao fim do próximo turno. A Ogerpon está numa posição confortável, tendo golpes de água para atacar contra um Landorus, que é do tipo Ground, e o Mr. War do tipo Water, só que ao mesmo tempo tem o Urshifu atrás, que pode entrar com uma troca defensiva e resistir esse Ivy Cudgel. Esse Ivy Cudgel que já foi reduzido em um estágio com esse Intimidate do Incineroar, mostrando ali, mais uma vez, por que esse Pokémon é tão relevante no meta. E volta o Landorus para a Pokébola, vem o Urshifu pelo lado do Gabriel Agathe, sai o Fake Out do Incineroar, com esse dano residual suficiente para nocautear esse Landorus, então ele tanto não ataca como é nocauteado, e vem um Ivy Cudgel resistido no slot do Shifu, pouquíssimo dano dessa Ogerpon Wellspring, Fumes. O Agathe está fazendo trocas defensivas fenomenais. Ele conseguiu colocar o Pokémon do tipo água exatamente aonde foi o Ivy Cudgel. Ao mesmo tempo, a Ogerpon agora, ela tá sob risco de ser nocauteada por um U-Turn. Pode forçar uma cristalização para não ser nocauteada pelo U-Turn, porque o golpe Protection, no caso da Ogerpon Spike Shield, não funciona contra o Urshifu, que com golpes de contato ignora adversários protegendo. Ele poderia dar um U-Turn garantido na Ogerpon, sair de campo. Ao mesmo tempo, se a Ogerpon aguentar até o fim do turno, ela tem um golpe de água garantido ou no Incineroar ou no Landorus. E sabendo também que essa Flutter Mane provavelmente não será mais rápida, já que a Flutter Mane do Paul Ruiz está ali com seu item Choice Specs, mas sai contra o Choice Scarf do Urshifu, sai Ogerpon, volta Amungus se protegendo ali de um eventual golpe naquele slot, já que a gente viu o quão relevante foi esse U-Turn do Urshifu. E vem Terastalização. A Terastalização é na Flutter Mane. Paul Ruiz entende que é hora de começar a trazer um modo mais ofensivo e ameaçar esse Urshifu. E vem o U-Turn do Urshifu no slot do Amungus. Ele toma um pouco de dano pelo Rock Helmet, um item que a gente viu que é bastante relevante no Surging Strikes ontem. Ele volta, vem o Landorus dormindo, porém ali com uma certa vida, e vem o Dazzling Gleam da Flutter Mane. O objetivo do Paul Ruiz é tentar pegar os 2 knockouts. Ele causa um dano muito relevante no Landorus e nocauteia esse Incineroar, que já tinha tomado também uma quantidade de dano bem importante. E agora a gente fica com a entrada do Urshifu e um Amungus capaz de redirecionar golpes, Fumes.
Foi um grande posicionamento do Paul Ruiz guardar essa Fluttermane pro fim do jogo para poder dar um Dazzling Gleam, nocauteando o Incineroar, fazendo muito dano no Landorus. O Urshifu poderia talvez tentar nocautear a Fluttermane com o Sword Strike, só que tinha um risco de um Follow Me que redirecionasse o golpe para Ogerpon. E ao mesmo tempo, agora, a Ogerpon saiu de campo, entrou o Among Us, que também tem o Rage Powder, também tem essa opção de redirecionar. Então, o Paul Ruiz mostra na construção da equipe dele o quanto ele respeita o Urshifu como uma ameaça ofensiva. Ele tem 2 Pokémon que ou resistem ou são até imunes a golpes do tipo água e que podem redirecionar golpes do Urshifu para ele. E aí ele mostra também que ele entende e domina essa questão do item, porque com apenas 2 Pokémons, esse Urshifu de Gabriel Agatti, que é Choice Scarf, não poderia escolher nenhum outro golpe além daquele que fosse escolhido no último turno. Então ele ficaria preso ao golpe que escolhesse. Se escolhesse um golpe de água, seria completamente cancelado. Mas aí, o que é que fica do ponto de vista de Agatti? Qual é o ajuste que você faz para tentar ganhar o segundo jogo e levar a partida para o seu jogo decisivo, Fumes? Acho que considerando a importância de 2 Pokémon do tipo Grama, a Ogerpon e o Among Us, o Agatti tem que considerar a possibilidade de levar o Tornadoes com o golpe Bleakwind Storm, que acerta os 2 adversários e é um golpe do tipo voador. Então acertaria de forma super efetiva tanto o Among Us quanto a Ogerpon, que deram tanto trabalho. Além disso, o Tornadoes tem Tailwind, que vai dar controle de velocidade e pode fazer com que um Pokémon que não fosse mais rápido que a Fluttermane naturalmente, como é o caso do Landorus do Agatti, depois do Tailwind ficar mais rápido que essa Flutter. E com o bônus adicional de que esse Tornados pode acabar causando problemas para um eventual Como-O que seja escolhido no time do Paul Ruiz. E aí a gente vai ver os Trainer Cards subindo na tela, 2 Trainer Cards ali bem padrão, né? A gente teve poucos, né? Na verdade, Trainer Cards com aquele flair, aquela beleza criativa que os jogadores colocam nos seus jogos. E vem do lado do Paul Ruiz, Fluttermane e Ogerpon, que é Trainer Card que nada, a gente quer ver ação e VGC, vem Fluttermane e Urshifu do lado de Gabriel Agatti. Fumes. E novamente a gente vê essa Ogerpon de entrada, garantindo que não vai ter um Sword Strikes no turno 1. Ela pode redirecionar dando Follow Me, ou até nem redirecionar pensando, nenhum Urshifu seria maluco de clicar um golpe de água aqui. Eu não preciso dar Follow Me, eu sei que meu adversário já espera isso e não vai escolher um golpe de água. Ou às vezes ele é maluco, né, de fato, e clica alguma coisa. Talvez não necessariamente o Surging Strikes, mas o Shift também tem aquele golpe lutador bastante potente no Close Combat. E vem terastalização pelo lado do Gabriel Agatti, depois da troca, sai a Fluttermane, entra o Among Us pelo lado do Paul Ruiz, Fluttermane fada do lado do Agatti, ela que também ali carrega seu Choice Specs, então a gente vê um dano bastante pesado com Terra mais Choice Specs, e vem terastalização também pelo lado do Paul Ruiz, esse Ogerpon querendo mais defesa especial, pensando ali em segurar a onda caso alguém venha para cima de si. O seu Embody Aspect muda notadamente a sua habilidade, ela não tem mais Water Absorb, sai Close Combat do Urshifu bastante rápido, tira bastante dano e vem com seus drops de defesa característicos do golpe e sai também mais rápida que todos os outros a Fluttermane pegando seu nocaute. Então Gabriel Agatti conseguiu fazer ali uma leitura de jogo, nocauteando o Ogerpon no primeiro turno, pegando o switch do Among Us no contrapé. Fumes. Uma jogada fenomenal do Agatti é tirar o Ogerpon no turno 1, muito importante, principalmente considerando que a terastalização já foi usada. Acho que o Paul Ruiz considerou a terastalização pelo quanto dano o Agatti estava fazendo com o U-Turn no jogo 1. Porque com a terastalização ela deixa de ser do tipo grama e água e fica só de água. Não toma mais U-Turn super efetivo e ainda tomaria menos dano da Fluttermane, o que provavelmente seria o suficiente para aguentar um golpe de fada e o U-Turn. O Agatti percebe isso, vai para o Close Combat, que faz mais dano que o U-Turn e consegue um nocaute muito importante direto no turno 1. Acho que o Agatti já saiu uma grande vantagem nesse jogo. Uma grande vantagem de fato. Ele conseguiu pegar o Pokémon que foi terastalizado, então gastou-se aquele recurso, e o Pokémon foi imediatamente nocauteado sem nada fazer. Sai o Urshifu do lado do Agatti,
Vem o Landorus de volta para a partida, Landorus encarando Landorus, Protect no slot do Paul Ruiz. Vem aí Fluttermane que clica Dazzling Gleam para vir mais dano no slot do Amungus, não muito, que é um golpe resistido, mas vem mais um pouco de dano e não muito, mas ainda bastante. Spore do lado da Fluttermane, a Mimir. E agora a gente tem uma Fluttermane dormindo, Landorus contra Landorus e Amungus, Fumes. É uma posição de campo que o Amungus tinha muita liberdade para clicar um Spore. Com certeza alguma coisa iria dormir. Mas ao mesmo tempo, se o Landorus está atacando a Fluttermane, ele não está atacando o Landorus. O Amungus pode tentar botar o Landorus para dormir, mas o Landorus tem Substitute, que protegeria do Spore. Então talvez o Agathe tenha alguma liberdade de passar alguns turnos simplesmente tentando acordar. Vamos ver se essa Flutter acorda em um turno de sono, em 3 turnos de sono, mas você tem que atacar para fazer ela acordar. E sai o Amungus do lado do Paul Ruiz, vem Blood Bomb no slot do Landorus, não consegue o envenenamento, e Earth Power no slot dessa Fluttermane que acabou de chegar não é suficiente para conseguir o knockout, mas ela toma uma bela quantidade de dano, Fumes. Sim, essa troca na entrada, o Amungus já estava em um HP mais baixo, então ele seria nocauteado com Earth Power, o Paul é forçado a trocar, recuperar um pouco o HP desse Amungus com a habilidade do Generator, e agora a Fluttermane está numa posição confortável de tentar acordar novamente. É o primeiro turno que ela já pode tentar acordar. Vamos ver se consegue ou não. De qualquer jeito, ele está fazendo dano bastante para talvez no fim do jogo o Shift Choice Scarf conseguir voltar e fazer dano suficiente ou no Landorus ou na Fluttermane, ou talvez até no Amungus com um U-Turn, possivelmente. E o Landorus protege do lado de Gabriel Agathe, ele que usou um movimento ofensivo no turno anterior. Fluttermane de Paul Ruiz vem com Dazzling Gleam, vai causar ali uma quantidade bastante importante de dano. Fluttermane de Gabriel Agathe a dormir, toma um Earth Power, é nocauteada, mas é uma coisa bastante importante que você citou, Fumis, é que esse Urshifu ele pode voltar. E agora ele joga bastante leve, bastante solto, clicando Surging Strikes, sem muito medo de ter seu golpe absorvido pela Ogerpon. Sim, mas na verdade o Agathe acaba escolhendo pelo Tornado. Tornados, importantemente, consegue dar o Tailwind, dar prioridades, faz com que o Landorus ataque antes da Fluttermane adversária. E além disso, depois de usar o Tailwind, ele pode simplesmente soltar um Bleak Windstorm, que seria super efetivo quando o Amungus voltar para o campo. Mostrando aí um bom posicionamento estratégico de Gabriel Agathe. Então, enquanto os jogadores colocam seus movimentos, se encaram, qual será a onda do turno? Será que a gente espera uma troca? E, de fato, sai a Fluttermane do lado do Paul Ruiz. Ele entende que essa é uma ameaça a ser preservada. Volta o Amungus com uma vida bastante recuperada pela sua habilidade do Regenerator. O Tornados vem para o Tailwind pela sua habilidade Prankster, saindo com prioridade. Sai o Earth Power do Landorus naquele slot, um belo dano nesse Amungus, que tomou dano de graça. Vai o Sludge Bomb tirando ali uma quantidade de vida importante do Tornados, Fumes. Sim, agora o Bleak Storm, claro, contando que o golpe connect, porque não é um golpe com a melhor mira, ele nocautearia o Amungus e faria uma quantidade de dano boa no Landorus. Talvez botando em posição para 2 Bleak Storms nocautearem, ou um Bleak Storm e 2 Sludge Bombs nocautearem. De qualquer jeito, o Amungus precisa se proteger ou trocar. Mas caso o Amungus troque, a Fluttermane será nocauteada nesse lugar. O Amungus escolhe, então, do lado do Paul Ruiz, proteger. Vem o Bleak Windstorm do Tornados, ele esbarra na proteção do Amungus, mas ele acerta o Landorus, causa um belo estrago ali no Landorus adversário. E vem o Substitute do lado do Gabriel Agathe, tentando se proteger ali do dano causado pelo Landorus oponente e dos movimentos de status do Amungus. Landorus escolhe ignorar, o seu homônimo vai na direção do Tornados, colocando o Urshifu de volta no campo de Gabriel Agathe. Fumes. Sim, o Urshifu entra em campo e o Amungus, claro, pode redirecionar, mas mesmo redirecionando, seria nocauteado por um golpe de água, porque ele tá com tão pouco HP que qualquer golpezinho já derrubaria ele. Amungus que agora se coloca numa posição um pouco complicada, não sendo tão vantajoso para ele trocar. E aí vem Rage Powder redirecionando os movimentos. Amungus diz: eu vou tomar uma pelo time,
entendendo a importância desse Landorus, um Surging Strikes não foi suficiente, ele fica ali com um pouquinho de vida, o Shifu machucado pelo Rock Helmet, tá? Mais um tapa no Amungus é suficiente para terminar o serviço. Aqueles 2 críticos importantes do movimento assinatura do Shifu, não basta ele ignorar a Protect, ele tem que gritar tudo também. Toma o dano ali do Rock Helmet, o Landorus, o oponente, vai de Sludge Bomb ali confortável atrás do substituto, causa o dano no Landorus oponente, e aí vem o Earth Power no slot do Shifu, conseguindo o nocaute pro lado do Paul Ruiz. Fumes. O Paul consegue o nocaute no Shifu e agora vai ter uma situação de 2 contra 1. Só que, notavelmente, o Agat ainda tem tailwind em jogo. Quer dizer que o Landorus dele é mais rápido que a Fluttermane do Paul e ele tem a liberdade de nocautear a Fluttermane antes de atacar. Isso quer dizer que o Landorus adversário pode até quebrar o substitute. Só que, ao terminar o tailwind, o Agat vai estar com mais HP do que o Landorus e isso pode ser a diferença entre ser nocauteado por um Sludge Bomb ou 2. E aí o Landorus entende que ele precisa lidar primeiro com a Fluttermane, sabendo que essa Fluttermane não pode proteger, ela está como Choice Item, Choice Specs, então não tem Protect no seu conjunto de movimentos. O Landorus vai de Sludge Bomb, a gente já viu que isso é suficiente para quebrar o substituto, Paul Ruiz entendendo essa conta já desde o primeiro jogo. E a gente tem agora Landorus contra Landorus, acaba o Tailwind de Gabriel Agat, e ele vai para o Sludge Bomb, que é um movimento não muito efetivo. Toma o primeiro Sludge Bomb, fica vivo, sabendo que ele não vai ser envenenado pelo Landorus. Lembrar que a habilidade dele, Sheer Force, retira efeitos adicionais dos movimentos para causar mais dano. Agat nocauteia o Landorus de Paul Ruiz, consegue a vitória, leva nossas oitavas para o jogo 3, Fumes. Sim, uma grande adaptação do Agat, quando a gente falou sobre o Tornados, um Pokémon tão importante esse matchup. O Paul tá trazendo 2 Pokémon do tipo Grama e 2 Pokémons rápido. Então ele tem a Ogerpon. A Ogerpon é rápida e do tipo Grama, o Amungus é do tipo Grama, o Landorus é razoavelmente rápido, a Fluttermane é muito rápida e não pode se proteger durante os turnos de Tailwind. Então a adaptação do Tornados, tanto com o Blitzwing Storm ofensivamente, quanto a opção de suporte desse Tailwind que deu o Speed Control para Agat, foi fenomenal. E vamos ver se o Paul tem alguma adaptação para isso, ele quer talvez trazer o Incineroar, se ele quer simplesmente mudar o plano de jogo, não gastar essa terastalização no turno 1, que acabou sendo benéfico pro Agat, no sentido de que o Paul usou a terastalização e não conseguiu nenhum benefício com ela, mas alguma coisa em termos de escolha de Pokémon ou plano de jogo precisa mudar para lidar com esses tornados vindo de trás da parte do time do Agat. E aí a gente vê como os jogadores de alto nível raciocinam, né, e planejam os seus jogos. A gente viu um ajuste bastante impressionante, o Gabriel Agat trazendo essa que seria uma grande ameaça para o time de Paul Ruiz. Paul Ruiz entendeu que o seu plano de jogo estava sólido e poderia mantê-lo, mas não fez a mesma coisa no primeiro turno. Foi para aquela terastalização, acabou de fato sendo um pouco punido pela gameplay de Gabriel Agat, que conseguiu já no primeiro turno de jogo uma vantagem muito importante para deixar seu jogando solto. E aí do lado do Paul Ruiz vem Amungus e Fluttermane contra Landorus e Incineroar do lado de Gabriel Agat. Fumes. O Amungus agora ele tá sob a ameaça de um Earth Power do Landorus, de um Blitz do Incineroar. A Flutter, por outro lado, ela com certeza pode dar um Choice Specs, Moonblast, talvez com a atualização de Fada, nocautearia o Landorus. Ela não consegue nocautear o Incineroar em um turno só. Mas só de nocautear o Landorus, isso já daria uma vantagem muito grande. Claro que o Amungus provavelmente tentaria sair de campo, porque contra o Incineroar com o item Safety Goggles, o Amungus não tá na melhor posição, mas o Landorus com certeza tá numa situação bem vulnerável. E sai o Amungus do lado do Paul Ruiz, entra o Landorus dele mesmo, então é Landorus contra Landorus novamente. Agat escolhe proteger o seu Landorus, não quer arriscar tomar dano de graça nesse primeiro turno. Vem o Dazzling Gleam da Fluttermane adversária, vai causar ali uma bela quantidade, um belo trabalho no HP, mas o Incineroar de Agat escolhe ir pro knock-off, tira o Choice Specs da Fluttermane, então ela passa nesse momento a causar um dano bastante reduzido em relação ao turno anterior, Fumes. Sim, o dano vai ser reduzido, mas agora, como
o Choice Specs foi removido, ela pode mudar de golpe também. Se ela quiser aumentar o dano, ela pode trocar para o Moonblast, por exemplo. Ao mesmo tempo, entrou o Landorus. O Landorus está ameaçando bastante esse Incineroar do ponto de vista do Agathe. Esse Incineroar realmente não está seguro em campo. Com os golpes do Landorus, sai um Dazzling Gleam, causa um pouco de dano, ele escolhe ali tentar cobrir uma troca no Sludge Bomb, sai Earth Power no slot da Fluttermane nocauteada, sem causar uma impressão tão grande ali na partida, sai o Parting Shot, escolha bastante relevante desse Incineroar, porque agora esse Landorus está com um ataque especial reduzido, Fumes. E a gente vê agora qual a escolha de Gabriel Agathe para essa entrada no turno. Vamos ver o que a Agathe vai escolher. Eu imagino que essa escolha pelo Blood Bomb, em vez do Earth Power seria super efetivo, nocautearia o Incineroar. Foi pensando que o Agathe, no jogo 2, trouxe Tornados, um Pokémon tipo voador. Ele poderia entrar no lugar desse Earth Power e não tomar dano. Então o Sludge Bomb nocautearia o Tornados na troca. O Paul não sabe os Pokémon que o Agathe trouxe atrás. Ele não sabia que ele não tinha a opção da troca Tornados. Tentou cobrir, fez uma leitura muito razoável em termos das trocas defensivas que o Agathe estava fazendo, mas acabou não dando certo. Incineroar conseguiu sair com o Parting Shot em vez de ser nocauteado. E aí, do lado do Paul Ruiz, entra a nossa Ogerpon Wellspring Mask, que fez um belo trabalho pressionando no jogo 1, acabou sendo nocauteada precocemente no jogo 2, e Fluttermane do lado de Gabriel Agathe, Fluttermane Choice Specs, que a gente sabe que é capaz de causar um belo estrago ali no time do Paul Ruiz, Fumes. Sim, a Ogerpon vai provavelmente precisar fazer um redirecionamento de um Choice Specs Moonblast, caso esse golpe venha a ser usado no Landorus. Se o Agathe escolher pelo Dazzling Gleam, ele não estaria nocauteando nenhum dos dois, mas iria fazer um dano muito relevante. Sai o Landorus, então, do lado do Paul Ruiz, entra Amungus, vida cheia, bem saudável, shiny, brilhante. Sai também o Landorus Gabriel Agathe, ambos os jogadores entendendo que esse Landorus precisa ser preservado como uma condição de vitória no fim de jogo. Entra o Incineroar, notadamente ali reduzindo o ataque dessa Ogerpon, e sai Terastalização do lado do Paul Ruiz. A gente vai ver essa máscara, né, mostrando as suas cores. Uma belíssima animação de terastalização da Ogerpon Wellspring Mask. Isso é uma coisa que é importante ressaltar, a sua habilidade muda. Então ela passa a não ter mais Water Absorb, tem o seu aspecto, ganha um boost de defesa especial, sai um Shadow Ball bem doído no Amungus, que reduz também sua defesa especial, e vem a Ivy Cudgel, mesmo a -1, bastante doído, no slot da Fluttermane, e é um crítico essa Fluttermane. Vai embora, Fumes. É um crítico muito importante pro Paul, porque esse Shadow Ball fez mais de metade do HP do Amungus, então estaria em uma posição em que o Incineroar poderia dar um fake out, entrar a Fluttermane e dar outro Shadow Ball, talvez o Amungus até poderia se proteger, só que o turno seguinte ainda está na mesma posição. Então a Ogerpon teria que usar Follow Me para proteger o Amungus em vez de atacar. Em vez disso, ele consegue um crítico, ignora a redução de ataque do Intimidate. Além disso, tem o dano aumentado. Com certeza não teria nocauteado se não tivesse golpe crítico. Então, a vantagem do Paul de ter atacado, quanto mais se ataca, mais você tem chances de conseguir golpes críticos. E faz parte do risco de jogar com estratégias defensivas como Intimidate. Mas com certeza uma jogada muito sortuda da parte do Paul. E agora a gente vê o Amungus saindo de campo pelo lado do Paul Ruiz. Entra o seu próprio Landorus. Sai o Fake Out do lado do Incineroar, na Ogerpon Wellspring. E vem o Substitute pro lado do Landorus, do Gabriel Agathe. Um turno ali de reposicionamento e de análise de plano de jogo, Fumes. Sim, uma jogada muito segura por parte do Agathe, considerando que o Amungus não conseguiria atacar o Landorus com dano bastante para remover Substitute, e o Spore não funcionaria. Então, se você dá Fake Out na Ogerpon, você pode dar Substitute tranquilo. E aí a gente vê
esse substituto sendo bastante seguro, uma jogada que talvez fosse um pouco punida por uma proteção pela parte da Ogerpon, que já está com seu ataque um pouco reduzido. Vem a terastalização pelo lado do Landorus, o Machadão faz a sua primeira aparição aqui na stream. Landorus terá Metal atrás do seu substituto, sai o Horn Leech no slot do Incineroar, não é muito efetivo, causa um pouquinho de dano na vida do Incineroar, retira um pouquinho da vida dele, Incineroar nocauteado, e sai o Sludge Bomb do slot do Landorus adversário, não afeta o Landorus de Gabriel Agat por conta de sua tipagem nova, e Earth Power no slot da Ogerpon, causando ali uma quantidade de dano interessante, entrando então os dois últimos Pokémon de Gabriel Agat no campo. Fumis, temos você de volta? Estamos de volta, aqui já vem do Urshifu numa posição Acho muito que não. complicada. Então a gente fica ali com esse Urshifu que tá livre para clicar o Surging Strike, já que ele não vai ser mais completamente cancelado pelo Ogerpon adversário, mas ainda pode ser redirecionado, mas dessa vez não mais absorvido, e talvez segurar ali um golpe do Landorus adversário. Vem o Follow Me da Ogerpon, ela entende que precisa segurar esse dano, vai um Surging Strikes, pouco dano, mas outro talvez não seja suficiente para esse knockout, de fato não é, apesar dos críticos, toma os seus 3 hits, o Power do Landorus adversário não pega o knockout no Urshifu de Gabriel Agat, e sai o Earth Power de Gabriel Agat no slot da Ogerpon, entendendo que essa é uma ameaça importante, que esse knockout precisa sair, conseguindo então equilibrar o jogo 2-2. Thiago, tá me ouvindo? Entra então do lado de Paul Ruiz o Amungus. E agora a gente fica numa situação um pouco curiosa, em que esse Amungus tem bastante liberdade para redirecionar, tá com a vida cheia, deve tomar ali de forma confortável, salvo um crítico, os golpes que forem direcionados a ele. Ele se torna ali o centro das atenções, dá o seu Rage Powder, toma o primeiro golpe do Urshifu e vai causar de volta o dano no Rock Helmet. O Urshifu nocauteado com um golpe, ele passa agora a ficar sozinho com o Landorus do outro lado. O Earth Power agora acerta o Landorus de Gabriel Agat por conta de sua tipagem. O substituto vai embora, sai ali do Landorus de Gabriel Agat. Earth Power no slot do Amungus não foi suficiente para conseguir o knockout. Agat entende que acabou para ele e encerra esse que foi um jogo 3 eletrizante